Eu gostaria de ler um texto aqui com os irmãos, bastante conhecido, do apóstolo Paulo no livro de Coríntios. Coríntios, no capítulo 13, do verso 1 até o 13, vou ler pausadamente para os irmãos. A leitura desta palavra já é uma pregação, porque a mensagem ela vai ser direta para os irmãos, ela vai ser curta, mas ela vai ser direta. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor, ele é paciente, ele é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecia cessarão, havendo línguas desaparecerão, havendo ciências passará. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, adulto, acabei com todas as coisas de menino. Agora vemos em espelho de maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Até aqui, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo, ele está num contexto diferente. Os irmãos sabem que o apóstolo Paulo, ele se comunicava, por diversas razões que a gente tem aprendido. Ele se comunicava através de cartas com as igrejas que ele fundava, que ele participava, ele se comunicava com seus irmãos. E nesse capítulo 13 aqui, ele está falando do amor. Não é um amor daquele que algumas festas de casamento se fala até um pouco dessa palavra, mas não estamos falando do amor de casal. Nós estamos falando do amor ao próximo. Os irmãos veem quão importante é essa palavra, quão é importante esse substantivo, o amor, dentro da palavra de Deus. E Paulo, ele está num contexto que, num capítulo anterior, ele fala de coisas importantes, que são os dons do Espírito, fala da fé, da sabedoria. Imagina o poder de curar, de profecia, de falar línguas estranhas. E lá na igreja de Corinto, as pessoas tinham isso daí, mas aconteciam algumas coisas que não estavam do agrado de Deus. Ele dizia: o amor, ele é paciente e ele é benigno. E lá os irmãos estavam sendo impacientes, não todos, mas uma boa parte que justificou essa carta, e indelicados. O amor, ele não era ciumento, mas eles ardiam de inveja. Inveja pela posição social que se encontravam, talvez, pela posição eclesiástica que se encontravam, pelo que não tinham, mas o que aquele outro irmão tinha. Isso daí não era do agrado de Deus. O amor, ele não se exaspera, ele não se exalta, ele não se ressente do mal, Se alguém te fizer o mal, você vai trocar com o mal. Então, essas coisas estavam acontecendo dentro da igreja. O amor, ele não se irrita, pelo menos facilmente. O amor... E não estavam perdoando naquela igreja, uns aos outros. Então, irmão Joilson, quer dizer então que a gente vai ter que ser santo, porque se eu
fizer tudo isso daí, não. Deus não quer que você seja santo. No livro de João, no capítulo 4, no verso 7 e 8, ele fala ali que Deus é amor. Vamos ver esse trechinho, irmãos. No João 4, verso 7 e 8, 2 versículos apenas, está dizendo assim, ó: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu já vi aqui algumas pessoas que saíram da igreja e depois voltaram, encontraram comigo em algum lugar. Irmão, por que você saiu da igreja que eu não te vi mais? Não, irmão, eu fui para um lugar ali, lá eu tive um encontro com Deus, eu conheci a Deus. É uma falha às vezes da nossa parte, né? Porque está tão próximo Deus da gente. Deus é amor. Se você tiver o amor, você tem Deus dentro de você. Tem Deus com você. O amor, ele é um solo fértil para todos aqueles dons de profecia, para que cresça, para que floresça, né? Para que seja robusto. Era isso que Paulo estava querendo passar para a igreja de Corinto, que tinha os dons do Espírito, mas que parecia que estava faltando o amor. Como é que a gente pode definir o amor, né? Algumas Bíblias, elas colocam o texto traduzido para o termo caridade. Então a gente tem às vezes uma impressão simplista de que então é só fazer caridade. Vai muito além disso daí. Por exemplo, Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele mandou Jesus Cristo para morrer por nós. Por que alguém em sã consciência vai e leva o seu próprio filho para morrer por um outro? Você conhece alguém que já fez isso? Eu lembro de Abraão lá, que Deus falou: olha, você sacrifica o seu filho a ele para mim. Mas Abraão, ele sabia que Deus podia livrar o seu filho, Deus podia inclusive ressuscitá-lo, porque Deus é quem havia dado aquele filho para ele. Era diferente, ele não estava dando simplesmente para salvar a vida de alguém, isso era um pedido de Deus para ele, mas Deus, ele queria salvar a humanidade, ele queria mostrar para a humanidade que era possível, estando na pele de um homem, ainda passar por todas essas lutas e ter o amor no coração e conseguir passar todas as dificuldades da vida. Foi quando ele mandou Jesus Cristo para poder morrer por nós. Ele não veio simplesmente para morrer por nós, né? Porque quando a gente vê simplesmente essa frase que Deus mandou Jesus para morrer por nós, dá a impressão, ele veio, morreu e foi embora. Não, Jesus, ele veio e ensinou muitas coisas, serviu de exemplo para muitas coisas. Jesus, ele demonstrou um amor imenso, já depois da sua morte, para com o próprio Paulo, que escreveu aqui. Porque Paulo, ele perseguia os cristãos. Mas ele não perseguia só de correr atrás, não. Ele ia para matar, ele ia para poder mutilar, acabar com os cristãos. E Jesus chegou para ele: Paulo, por que você me persegue? Jesus tinha poder suficiente para poder eliminar com aquele problema. Mas não, Jesus foi muito amoroso e falou: Paulo, eu preciso de você, você tem muita inteligência, eu preciso de você, e você vai. E Paulo se converteu ali, porque ele ouviu a voz do Senhor. Jesus, ele foi muito amoroso, porque o amor, ele tem aqui uma intenção de empatia muito grande, de se colocar no lugar do outro. Jesus, na cruz do Calvário, ainda morrendo, tinha um ladrão, os irmãos lembram? Que ele vendo, Jesus era um inocente, e ele se arrependeu naquele momento. Jesus já estava desfalecido, ele não tinha obrigação nenhuma de fazer nada por ninguém, mas aquele homem se arrependeu.
de tudo que tinha feito, e falou: Senhor, se possível, me leva contigo para o paraíso. E veja só, um ladrão, um salteador, uma pessoa do mal, Jesus teve amor para poder, no último momento dele, poder perdoá-lo e falar para ele que ele seria a primeira pessoa a ir para o paraíso. Porque Jesus falou, afirmou, e se a gente tiver fé nisso, ele afirmou que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ele já foi. Foi o primeiro, foi antes de nós. Olha que bênção, que maravilha. Jesus foi muito amor. Irmãos, o amor de Deus, ele é soberano. E eu tenho uma história aqui, irmãos. Eu moro numa região ali, eu moro no bairro da Saúde, e diariamente, ou quase diariamente, eu vou à padaria, né? Ainda mais que a pandemia agora, eu estou trabalhando em casa, e eu vou à padaria, e aquela região, não sei por que razão, dos tempos para cá, aumentou a quantidade de morador de rua de uma forma assim absurda. Então, você anda 20 metros, você encontra um morador de rua, e às vezes a família inteira dele, né? E no meu caminho, aquilo vai me cortando o coração. Imagina, eu estou indo, eu vou na padaria, eu tenho dinheiro, eu posso comprar o pão, eu posso comprar alguma coisa, eu vou trazer para os meus filhos que estão em casa, estavam dormindo, e eu vou todo dia ali, e aquilo me corta o coração. Aí eu passo, eu não resisto, eu pergunto: escuta, você gostaria de um pão, um lanche, um salgado, alguma coisa? Sim, senhor, gostaria. E se oferece, a pessoa sempre quer. E o que está no meu caminho, aí eu vou até a padaria, trago, entrego, e até que esse negócio da pandemia, o rapaz, eu acabei de entregar o lanche, ele veio me dar um abraço. E aí ele viu que eu fiquei um pouco receoso, ele: pera que eu tenho minha máscara, eu vou colocar a minha máscara. Aí eu peguei e fui embora, né, irmão? Eu falei: não se preocupa não, eu fui caminhando para casa. E aquele rapaz eu não vi mais, inclusive eu descobri depois que ele era de um abrigo, ali que tem perto de viciados, de pessoas que estão se recuperando. Outro dia eu passo e mais uma pessoa também precisando, e nenhuma delas me pediu absolutamente nada. Simplesmente eles transmitem a imagem de que precisam, eles transmitem a imagem de que precisam do amor de alguém. Às vezes nem é um pedaço de pão, às vezes nem é comida, às vezes não é dinheiro, às vezes ele quer apenas conversar. E eu vou falar de uma pessoa, de um morador de rua, ele se chama Renato. Eu passei ele ficava sempre ali numa lojinha, debaixo do todo de uma loja chamada Besni, e todos os dias eu passava e via ali. É magrinho, ele tinha até um problema na perna, via que ele ia andando, e eu não resistia, eu perguntei: você aceita um lanche, um salgado? Ele parou, olhou para mim, né? Parece que ele que estava me ajudando de alguma forma. Ele: bom, tudo bem, você pode fazer isso, você pode me trazer. E me autorizou, né? E eu fui até a padaria, trouxe o salgado, e aquele dia eu também comprei um salgado e um suco de laranja, e entreguei para ele. Da segunda vez, eu perguntei: Renato, você aceita o salgado? Sim, senhor, pode ser, não tem problema não, pode me trazer. Aí eu fui lá, trouxe o salgado para ele, e que interessante, dessa vez eu entreguei o salgado para ele, ele me parou, pensei, ele vai me falar alguma coisa, né? Ele me parou e falou assim: escuta, será que você me podia trazer um barbeador para eu fazer a barba? Isso foi numa quarta-feira, numa terça-feira, e eu até imaginei que eu tivesse alguma coisa em casa, eu não encontrei em casa, eu falei: eu vou até a farmácia, vou comprar um para ele e vou levar. Aí eu fui até a farmácia, comprei um novinho, coloquei no saquinho, falei assim: aqui, ó, passei lá: Renato, está aqui o seu barbeador. Ele: muito obrigado, eu estou precisando disso. Irmãos, no dia seguinte, olha só como Deus, Ele te testa. Eu tenho uma coisa comigo, irmãos, que eu fico muito mal quando eu tenho a oportunidade de ajudar alguém e eu não consigo. Ou eu não faço e deixo para outro dia.
No outro dia, quando eu fui passar na padaria, eu estava pensando, hoje eu não vou comprar um salgadinho de presunto e queijo para ele, porque eu vou comprar hoje um salgadinho de salsicha, alguma coisa diferente. Porque eu também faço isso para os meus filhos, eu ficava pensando, poxa vida, cada dia eu compro uma coisa diferente para os meus filhos, vou levar um para ele também. E, incrivelmente, nesse período ele era o único que estava à minha frente, no caminho até a padaria. E eu vou passando, aí eu vejo uma ambulância do SAMU, vejo 2 carros de polícia, né, tudo em silêncio ali, e ele tinha tipo uma barraquinha, né, ele ficava, aí eu passei ao lado, parei, estava o Renato, ele tinha falecido. Eu olhei para ele ali, eu vi, ele estava com a barba totalmente feita. Eu vi que tinha lá o professor Barba, que eu dei para ele do lado dele, ele estava com a barba feita. Parecia que ele estava se preparando, porque Deus o ia levar. E aquilo, irmãos, quando a gente ajuda alguém, quando a gente é empático, tem empatia para poder colaborar com o seu próximo, com o seu irmão, não importando quem seja. Ele pode ser o irmão que está sentado do seu lado, ele pode ser um mendigo. Normalmente a gente se comove com as pessoas que têm menos, têm muito menos que a gente, mas o seu irmão, eventualmente, ele está tão necessitado de uma palavra, de um cumprimento, de um abraço, que a gente não percebe isso. E a gente não pode se preocupar só com os dons do Espírito, se preocupar só em falar em línguas, interpretar, em pensar na fé, em pensar da sabedoria, em pensar das coisas que são realmente importantes de se ter. Porque o próprio apóstolo Paulo fala que a gente tem que buscar esses dons. Busque o melhor, mas não se esqueça do amor, porque se você tiver tudo isso... E Paulo, quando ele falou no início desse capítulo, que ele fala que seria como um metal que soa. Algumas traduções falam de um bronze que soa, ou seja, ele só faz um barulho, não serve para nada. Né? O sino que toca, se tocar e fizer barulho, qual é o efeito que ele traz? Não te traz nada. Então você pode ter tudo isso e pode não representar nada. E Jesus Cristo, tem muitas paródias por aí que falam que a gente tem oportunidade, a gente pede para que Deus fale conosco, e Deus fala conosco de diversas maneiras e a gente não percebe. Deus falou comigo, com o Renato, através dele. Ele precisava me passar uma mensagem e falou comigo, tenho certeza. Lembra quando se fala que, eu estive nu e não me vestisse? Eu estive com fome e não me deste nada de comer? Não fique imaginando você. Irmãos, não fique imaginando você que Jesus Cristo vai aparecer ali em carne e osso, né? Eu sou Jesus, e sem roupa pedindo para você, né, uma roupa, uma muda de roupa ou um prato de comida. Deus é amor. Ele está presente em diversos locais que a gente anda. Ele é onipresente. Então, a gente tem que abrir os nossos olhos espirituais para saber quando Jesus Cristo está à nossa frente. Talvez você não vá ter nenhuma recompensa material. É muito provável, inclusive, que você não tenha uma recompensa material. Mas é certo que o teu espírito vai crescer com as atitudes, com essas boas atitudes. Irmãos, coincidentemente, eu não sei se estava preparado por Deus, mas eu fui convidado ontem e hoje, pela manhã, eu fui visitar um desafio jovem. O desafio jovem chamado Comunidade Recomeço. Fica lá no fundo da Zona Sul, pertinho, assim, inclusive na represa Guarapiranga. O fundo do desafio, né, do imóvel do desafio, dá para a represa, inclusive. Eles têm 120 internos. São todos homens, né, do sexo masculino. São ou viciados em drogas ou em álcool, né, que também é uma droga. E eles têm unidades
E ali a gente viu, eu fui visitar inclusive uma pessoa conhecida que estava lá internado, e a gente vê o quanto Deus trabalha. Eles são evangélicos também, por coincidência, mas você entra na porta, a primeira coisa que ele fala para você é a paz do Senhor. Os internos todos falam a paz do Senhor, e quem está apresentando. Mas o que é interessante ali, que eu percebi, não era a instituição, nem o trabalho que eles fazem, mas são as pessoas que estão ali, sejam os internos, sejam as que estão trabalhando. As que estão trabalhando, cuidando dos internos, são ex-internos. São pessoas que se trataram das drogas e que não conseguem, eles não conseguiram sair. Eles falam, não, eu tenho que estar aqui para poder ajudar os outros, porque eu me curei, então eu vou ajudar o próximo. Então eles vão ficando e vão trabalhando ali, e eu perguntei, todos eles eram ex-drogados, alguns inclusive ex-penitenciária, né? Assim, estavam presos e foram libertos de tudo isso. E eu cheguei, o jovem que a gente foi visitar nem estava lá, sabe onde eles estavam? Estavam num culto, eles tinham saído, eles têm um micro-ônibus, eles levam todos os jovens, os moços que estão, tem muito, eu falo jovens porque tem muito moço entre 20 e 30 anos, mas também tem idosos lá. Tem um senhor de 70 anos, que eles falam assim, ó, o filho dele é policial, mas ele fica aqui, porque se ele sair por aquela porta, o primeiro lugar que ele procura é um bar para beber. E aqui ele fica e ouve a palavra de Deus e está aqui se tratando. Eu sei, nós trabalhamos aqui nessa igreja durante bastante tempo, querendo construir uma associação, alguma coisa também nesse sentido, mas se a gente for, às vezes, perto de onde a gente vive, a gente encontra pessoas que já fazem isso, que a gente pode ajudar, que a gente pode colaborar, pode ver o amor de Deus sendo trabalhado sobre todas essas pessoas. Irmãos, durante uma reunião que teve aqui ministerial, eu citei uma frase que eu posso repetir aqui, porque eu sou bastante espontâneo naquilo que eu falo. Eu disse assim, eu não tenho motivos para sair dessa igreja. Estou procurando os motivos para ficar. Eu preciso complementar isso. Qual que é o motivo para mim ficar aqui? Além de Jesus Cristo, que até uns irmãos comentaram no dia, mas Jesus Cristo ele está na minha vida, ele está onde eu vou, ele não está só aqui na comunidade. São os irmãos. Eu procuro em cada um dos irmãos o meu motivo para ficar, porque sem os irmãos eu não sou ninguém. Sem os irmãos, é o que o apóstolo Paulo fala, eu não tenho como expressar o meu amor. Então, de que vai me adiantar as coisas que eu galgo, seja lá fora, seja aqui dentro da igreja? Esse é o sentido do amor que eu estou querendo passar para os irmãos hoje. Aquela lista de 17 irmãos, fiquei muito feliz hoje porque tem um irmão bastante ilustre aqui, um pastor nosso, que me deu a felicidade de que ele pudesse estar me ouvindo hoje, meu professor de teologia. Então, meus irmãos, eu rogo para os irmãos que escutem essa palavra, atentem, porque é simples. Se a gente for ver lá os dons na igreja, em Coríntios 12, 28, deixa eu ler aqui para os irmãos, ó. Uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Mas são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos línguas estranhas? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Você pode buscar todos esses dons. E agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente, que é quando ele fala do amor. Então, meus irmãos, é muito importante que a gente
seja unido. Não importa se nós estamos em 10, em 15, em 20, mas enquanto tiver 1, 2 ou 3 reunidos, Deus vai estar aqui e a gente vai poder falar do amor dele, a gente vai poder pregar o amor dele para quem vier com fome, com sede à casa de Deus. Porque quem vem à casa de Deus, ele não vem para passear, ele vem porque ele tem sede de alguma coisa. E principalmente sede do amor dos irmãos. A minha maior felicidade é ver os irmãos aqui. A minha maior felicidade é tratar com os irmãos, saber que os irmãos estão bem. Eu fico tão triste quando eu recebo uma mensagem no grupo da rede de homens que alguém está doente, ou que alguém faleceu, que alguém... Eu fiquei um dia inteiro meio ruim, assim, pensando no irmãozinho Eric, que congregava aqui com a gente, que congrega, porque ele ficou internado, está internado, não sei ainda se ele continua internado, mas aquilo me deixa triste. Por quê? Porque eu não posso fazer nada. Será que eu podia ter feito alguma coisa antes? É isso que a gente tem que se perguntar. Se não é por nossa falha que algum mal, se não é por nossa falha que algum irmão está desistindo, se é por nossa falha, porque, acreditem, não é falha do pastor, nem dos pastores, nem das pastoras, ou dos obreiros. Se existe alguma falha, a falha é de todos nós, porque nós somos humanos. A falha é de todos aqueles que estão fazendo parte da comunidade desta igreja. Então, irmãos, vamos dar as mãos, vamos entender que de nada vale todas essas coisas, de nada vale tudo o que a gente fala, tudo o que a gente tenta fazer na casa de Deus, se não tiver amor, se a gente não fizer com um propósito que é o amor. Se tem amor, tem Deus. E é tudo o que nós precisamos. Se tem amor, nós temos Deus, porque Deus é amor. E é disso que nós precisamos para ir para o céu. É disso que nós precisamos para ter uma boa vida. E a boa vida não é uma boa vida cheia de bonança ali, só comida do bom, carro do bom, casa da boa. A boa vida é com a paz interior. Conheço tanta gente que tem muita posse, que tem muito dinheiro e sofre todos os dias. Conheço. Que vivem próximos a mim. E eu, de alguma forma, sempre tento levar uma palavra ou ajudar com aquilo que eu consigo ajudar. Porque essas pessoas não precisam de um lanchinho igual o Renato precisava. Não precisa de um pãozinho com manteiga, eles não precisam de dinheiro. E às vezes até a palavra que você fala, às vezes eles não querem ouvir. Mas você percebe que essa pessoa sofre em casa com a família, sofre com os parentes, né? Sofre com a dificuldade do trabalho. Leva tão a ferro fogo o trabalho, que o trabalho vira a vida dele e ele se esquece de que Deus é que pode trazer a paz interior. Jesus é que pode trazer a paz interior. E acreditem, irmãos, buscando o amor de Deus, o amor que Paulo fala na palavra dele, sinceramente, os irmãos vão alcançar a paz interior. Os irmãos vão alcançar a alegria, a satisfação e vão prosperar, porque ser próspero é viver bem, é viver com a cabeça no lugar, é ter equilíbrio com aquilo que você pensa, com aquilo que você faz, é ter paz. Então, irmãos, se tem amor, tem Deus, porque Deus é amor, e eu agradeço a oportunidade.